Ok. Então, pessoal, boa tarde. Então, só para contextualizar, continuando aí nossas conversas sobre a araucária, né? Há uns meses atrás, fazendo pesquisa na internet, eu descobri um projeto de regeneração do extremo norte da mata de araucária no Brasil, pesquisando aí no Google, né? E ah, tive acesso ao senhor Luiz França. E quando eu estava preparando aí a apresentação, né, a palestra organizando, né, o evento lá com o professor Flávio Zanetti, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor Luiz França, e até para chamá-los para assistir a palestra e tudo. E ele me apresentou um relato da experiência deles lá em Conselheiro Pena com as araucárias, né? Eu achei o relato muito interessante, porque o grupo do Projeto Montes Verdes, que a gente tem trabalhado aí com o projeto de revegetação, quando a gente tocou no assunto araucária, foi bem interessante, porque há um desconhecimento, né, geral sobre a origem da planta em Minas Gerais, a questão da existência da planta em Minas Gerais. A própria literatura, há autores que citam a araucária em Minas até a Serra da Mantiqueira, lá no sul de Minas, né? Não cita na Mantiqueira mais para cima, né? E nós temos encontrado, obviamente, literaturas que citam a araucária mais ao norte. Mas foi muito interessante ter esse contato com o senhor Luiz, e eu vou passar a palavra para ele contar a história, né, toda, né, sobre o envolvimento deles, não só do senhor Luiz, hoje ele desenvolve esse trabalho que virou um projeto, né, lá em Conselheiro Pena, e o senhor Luiz é produtor rural e tem bastante experiência, né, com a terra e tudo, e vai poder contar muita coisa interessante para a gente, que vai ajudar a gente a divulgar um pouco mais essa questão, né, da araucária mais ao norte, e provavelmente a gente vai ter uma apresentação na semana que vem falando sobre biogeografia, porque a existência da araucária mais ao norte, ela tem tudo a ver com a questão dos relictos, né, que o Augusto Ruski, né, menciona. Tá bom? Então, vou passar a palavra para o senhor Luiz França e a gente pode prosseguir. Pode falar, senhor Luiz. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência de aprendizado, né? Uma coisa muito saudável, nos deixa muito felizes em poder contribuir e aprender, sempre aprendendo. Então, é um prazer muito grande e obrigado pelo convite. Por nada, senhor Luiz. Anderson, como esse quadro que abre a apresentação, essa é uma imagem da araucária, que ela é parte da história da formação desse projeto, da implantação do projeto. No ano 2000, entre família, a nossa família, nós decidimos adquirir uma propriedade rural, basicamente por causa dessa araucária que aparece nesse quadro aí, nesse primeiro quadro. Essa araucária está localizada no mirante, na Serra do Padre Ângelo, a qual nós criamos esse mirante. Então, a ideia surgiu já no ano 2000, por causa de uma araucária que existia nesse exato local. E nos despertou muito o interesse, né, da nossa família. Nós somos 3 irmãos e uma irmã, todos apaixonados pela natureza. O Anderson, boa tarde. Desculpe interromper só um minutinho, mas a apresentação não está sendo compartilhada. Não está? Não. Perdão. O senhor não está vendo aí, não, senhor Luiz? Não estou não, estou com a sua imagem. Perdão. Então, vamos recomeçar. Só um minuto. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo aviso aí. Porque daqui, quando eu projeto, eu não vejo mais. Vamos ver aqui. Então.
Então, vamos recomeçar aqui. Qualquer questão aí, vocês avisam a gente. Obrigado, viu? Vamos lá. Então, só um minutinho, seu Luiz, que agora vamos lá. Okay. Vai estar indo. Internet daqui. Wi-Fi daqui. Espera aí. Todo mundo visualizando, pessoal? Agora sim. Obrigado. Pode continuar, seu Luiz, desculpa. Ok. Então, em 2000, nós decidimos adquirir essa propriedade. Somos 3 irmãos, Alexandre, Carla, Carlos Henrique, e minha mãe chamada Diva. E despertou muito a nossa curiosidade com relação ao fato de uma ave que se caracterizava como do sul do país estar presente no leste de Minas Gerais, sendo que já estamos envolvidos com alguns projetos culturais também na região. Nós já tínhamos conhecimento de um mito que corria aqui com relação à origem da araucária neste local. Esse mito abordava a questão do próprio nome da serra, Serra do Padre Ângelo. E a partir de 2000, nós fomos fazendo certas adequações à propriedade, estudamos um pouco mais da reprodução da espécie, e nós tivemos a felicidade de tomar a iniciativa, sem apoio, a iniciativa privada, de começarmos a germinar, coletar sementes, fizemos um levantamento do que existia na região, um levantamento bem simples, identificamos várias árvores, com idades diferentes, tamanhos diferentes, e nós, em 2008, tomamos a iniciativa de germinar a primeira leva de sementes da região. Então, nesse período, nós enviamos para a CEMIG, o laboratório da CEMIG, para que germinasse essas sementes. E começou esse trabalho aí. A Serra do Padre Ângelo, ela é localizada no leste de Minas Gerais. Ela tem um fator histórico muito importante na ocupação de Minas Gerais. Aos pés dessa serra existe um distrito chamado Cuiaté Velho, que é intrinsecamente ligado ao movimento da independência, sendo muito importante durante o período da exploração aurífera no estado. Então, a primeira presença do homem branco aqui na região foi em 1693, com o bandeirante paulista Antônio Rodrigues Arzão. Essa é a nossa descoberta, entre aspas, da região. E a Serra do Padre Ângelo, ela passou a ser conhecida como um farol para os bandeirantes e exploradores que aqui chegavam na região. Uma região de uma beleza única, permaneceu a partir de 1693. Foi alvo de muita busca atrás do ouro, e em 1740 houve a chegada do Padre Ângelo nessa região, o então chamado Cuiaté. Era essa vila que foi criada com o objetivo único da exploração do ouro. Os dados históricos que eu uso nesse trabalho são originários da pesquisa de um trabalho do pesquisador, historiador chamado José Araújo, que é de Alvarenga, que é um município vizinho, e também a Serra do Padre Ângelo abrange, e são dados baseados em pesquisas, 30 anos de pesquisa. Então, a chegada do Padre Ângelo à região em 1740 foi muito importante para a descoberta dessa serra, porque a região era habitada pelos índios botocudos, e com a descoberta do ouro, a colônia portuguesa, nesse período com um grande débito
britânica, o período do metalismo, viu com a descoberta do ouro no Cuiaté Velho a grande possibilidade de arrecadação. Então, houve um investimento muito grande por parte da coroa portuguesa na construção de uma estrada que ligava Vila Rica, então a capital da capitania, ao Cuiaté Velho. Foi uma estrada verdadeira, construída até 1782, quando Cuiaté, aos pés da Serra do Padre Ângelo, recebeu a visita de 2 governadores da capitania, tal qual era a sua importância para a capitania de Minas dos Cataguases. Foi um período importante, o período da Inconfidência Mineira, e houve a mudança, a visita de vários integrantes da Inconfidência Mineira à região, inclusive o padre da região na época já não era o Padre Ângelo, era o Padre Domingos da Silva Xavier, irmão de Tiradentes. Houve sua presença confirmada de vários inconfidentes. Com o desaparecer do ouro, ele aprofundou, a região foi transformada num degredo político, o primeiro degredo político do Brasil, que foi também uma coisa muito importante no desenvolvimento da região e no conhecimento da Serra, porque esse degredo teve um papel fundamental na presença das pessoas e na formação da população atual e os descendentes de hoje, né? Os botocudos e os índios muito aguerridos, houve uma dificuldade muito grande no início para o assentamento, e em 1740 chega o Padre Ângelo, que era conhecido como um padre catequizador militar. Então, a serra levou esse nome, Serra do Padre Ângelo, de onde originou o mito que a presença das araucárias teria sido o trabalho do Padre Ângelo, que teria distribuído sementes pela região. Mais tarde, através de pesquisas históricas, foi confirmada que o Padre Ângelo era original de Campos dos Goitacazes, uma família abastecida, era um padre catequizador militar e que não esteve presente no sul do país. Então, partiu-se desse ponto a grande curiosidade com relação à presença das araucárias. A Serra do Padre Ângelo está a 26 quilômetros do centro da cidade de Conselheiro Pena, é uma altitude máxima de 1.500, 1.600 metros, temperaturas extremamente baixas. Esse ano mesmo, tivemos 3 dias com temperatura marcando 0 graus, é uma coisa bem difícil de acreditar no leste de Minas Gerais. A vegetação hoje, essa serra está se tornando uma coqueluche no meio acadêmico, científico. Em 2018, a partir de 2015, com a descoberta da Drosera magnífica, que é a maior planta carnívora das Américas e a segunda maior planta carnívora do mundo, ela foi descoberta no topo da Serra do Padre Ângelo. Isso despertou uma curiosidade muito grande, e a gente já vinha com esse trabalho de preservação, conscientização da Serra, num trabalho de reconstruir a identidade cultural da região. Isso veio acrescentar e despertar um interesse muito grande. Tivemos aqui o Instituto de Botânica da USP, a Universidade Federal de Juiz de Fora, de Ouro Preto, de Sete Lagoas, de São João del Rei, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, fazendo um trabalho, fazendo um levantamento dessa biodiversidade dessa serra, onde nós encontramos a araucária. Então, uma serra com biodiversidade muito rica, tem uma tendência, agora que os botânicos estão chamando de gigantismo. Existem hoje vários trabalhos publicados, pesquisas publicadas em revistas científicas reconhecidas, que atestam esse pequeno detalhe importante do porquê do gigantismo das plantas. Além da planta carnívora, teve a velózia gigante também, que é milenar, e estão se descobrindo várias outras espécies de orquídeas, bromélias, plantas endêmicas dessa serra. Então, a gente tem feito um trabalho de conscientização no entorno da serra com a população e os pequenos produtores rurais,
na reconstrução dessa identidade cultural. Isso passou pela criação do Festival de Inverno da Serra do Padre Ângelo, o Festival Histórico do Cuiaté Colonial, o Festival do Mel da Serra do Padre Ângelo e a Festa Histórica do João Pinto, onde em todos esses trabalhos a educação com relação à presença da araucária e a importância botânica e histórica dela para a região era fundamental para que nós pudéssemos entender quem somos nós, nascidos nessa região no entorno da Serra do Grande. A araucária, ela é conhecida como pinhão para nós aqui na região. E através de contato com os idosos, em torno de 85, 90 anos de idade, nós sabemos que ela fez parte até mesmo da culinária, através da farinha do pinhão e do caldo de pinhão aqui. Isso na parte antiga, os mais antigos, em torno de 90 anos de idade. Mas sempre a gente acreditando nessa questão, porque as pesquisas mostravam como ela sendo natural da serra, nós iniciamos esse projeto sem apoio, uma coisa muito familiar, não é nada, nenhum de nós, na nossa família, tem uma formação acadêmica na área de biologia, somos todos apaixonados pela araucária, e o intuito é basicamente levar o entendimento à população do entorno da serra da importância e realmente chegar à profundidade desse pequeno detalhe. Ela é natural da região ou não? E nós temos trabalhado nesse sentido no meio tempo de reproduzir e trabalhar junto aos pequenos produtores rurais através da distribuição de mudas. E a gente sempre tem conversado que ela pode ter um valor econômico, seja pelo valor paisagístico, seja pelo valor culinário, ela tem um valor econômico. Então, no sentido da gente estimular ao plantio, a gente tem trabalhado muito isso com os pequenos produtores rurais. Temos falado também muito com as crianças, que são os grandes reprodutores dessa informação dentro das famílias, nas casas, no seio familiar, porque as crianças têm uma grande curiosidade com relação à árvore, com relação às pequenas mudas. Então, tem sido uma coisa muito gratificante para todos nós. Isso tem nos possibilitado a conhecer pessoas maravilhosas, aprofundar essa reconstrução da nossa identidade cultural na região. E a araucária tem sido uma ferramenta fundamental no contato com os produtores e moradores do entorno da serra. Nós sabemos hoje que por volta não existe um registro histórico da presença dela aqui nos relatos do professor José Araújo, porque a pesquisa dele estava voltada realmente para um detalhe diferente, então ele não teve como confirmar a presença dela. Mas, felizmente, nós tivemos a oportunidade de ver fotografias tiradas na região, na década de 50, com araucárias com 33 metros de altura, né, que isso aí com certeza já coloca ela com 300 anos de vida, pelos cálculos, parece aí. Isso confirma que isso é anterior à chegada da presença do homem branco na região. Os índios botocudos na região aqui não eram conhecidos como grandes navegadores. Então, até hoje, a gente não tem uma informação concreta com relação ao que tipo de madeira que eles usavam para fazer as canoas, o transporte. A gente tem um conhecimento que no sul do Brasil hoje já foi confirmado que a araucária era usada para o feitio dos barcos, e aqui nós temos o conhecimento que ela foi muito usada na construção, nas primeiras ocupações, pela leveza da madeira, desde o feitio dos telhados de tábuas de madeira até para outros usos na própria casa. Então, o nosso intuito é ter um conhecimento maior para desmistificar essa questão da presença da araucária na região. A gente tem feito trabalho com muito carinho, envolve a doação de tempo, recursos,
porque é tudo feito baseado realmente na vontade de contribuir. Nos falta a formação acadêmica, o conhecimento técnico, mas nos sobra muita curiosidade, vontade e coragem, não só na defesa da araucária no leste de Minas, como também na questão da criação da unidade de conservação da Serra do Patriarca, que é uma luta muito antiga nossa aqui. Então, a gente fica imaginando que trabalhos como esse têm muito a acrescentar, a gente fica muito agradecido, muito honrado de poder participar e conhecer as pessoas que compartilham esse interesse. E nós acreditamos muito no potencial econômico da araucária para a região aqui de Conselheiro Pena. Não só de Conselheiro Pena, mas dos municípios vizinhos, como Alvarenga, Santa Rita do Ituê. Então, essas imagens aí, as araucárias nativas, a confirmação, essas são fotos da década de 50, Melo Barreto, comprova a presença dela. Essa foto mesmo da direita, ela está com 32 metros de altura, 33 metros de altura e 60 centímetros de diâmetro, né? São dados oriundos da Revista Brasil Florestal e do Conselho Nacional de Pesquisas Florestais, que foi aonde também nós conseguimos encontrar pesquisas e referências à questão da araucária ser natural, a ser o extremo norte da mata de araucárias no Brasil, no caso a Serra do Padriante. Tem uma outra fotografia muito interessante, também no Padre Ângelo, que hoje a gente continua, essas mais antigas continuam presentes, vale a pena uma visita, estamos necessitados de uma visita de pessoas com conhecimentos técnicos, acadêmicos, para que a gente possa fazer essa avaliação, fazer uma pesquisa, avaliar a genética dessa planta na região, porque é muito curioso, desperta muita nossa curiosidade, porque a gente conhece como o Pinheiro do Paraná, né? Então, essa é a nossa grande surpresa. Essa é uma outra imagem que é uma região que sofre uma devastação muito grande, né? Muito degradada. A gente encontra uma presença massiva da pecuária, da produção de café, da silvicultura também. Então, a gente está numa luta, correndo contra o tempo, na conscientização das crianças, dos pequenos produtores rurais, sobre a importância da preservação da espécie e da regeneração. É uma corrida contra o relógio. É uma região que é assolada por fogo constantemente, a serra está no risco constante. A gente tem mobilizado, ajudamos a criar uma equipe. É um trabalho que envolve muitas associações, produtores rurais, a Associação dos Produtores Rurais do Córrego do Padre, que também tem um papel fundamental nessa questão das araucárias, na questão da Serra do Padre. Então, a gente tem tido a felicidade de encontrar pessoas e associações que compartilham e entendem a importância disso. E tem surgido uma geração de jovens muito interessados, muito dinâmicos, verdadeiros pesquisadores autônomos aqui na região, que têm contribuído muito para a solidificação do projeto. E esse é o motivo de muita alegria para a gente, porque é um trabalho que, quer dizer, não tem dono, né? Na realidade, é um trabalho que a participação das pessoas engrandece ele com a contribuição do conhecimento e do voluntariado. Embaixo, esse contato com familiares do Anjo, isso tudo é um trabalho que a gente não tem tido a metodologia para gravar, arquivar, fazer todo aquele trabalho de metodologia científica. Somos agricultores, né? Somos pequenos produtores rurais. Muitos desses jovens hoje que eu tenho falado, eles têm conhecimento técnico, mas a maioria de nós, igual no meu caso aqui, a gente passa longe do conhecimento técnico. A gente fica mesmo muito na vontade e a gente conta com a contribuição deles.
Então, tem faltado muito essa metodologia, a aplicação da metodologia científica no levantamento desse trabalho. Isso tem feito muita falta para a gente aqui, questão de arquivamentos, vídeos, fotografias, né? Nós precisamos melhorar muito nessa parte. Esses são dados do ROEC, que a gente pode ver aí, que ele fala, direitinho, todo mundo tem conhecimento. O intuito do projeto foi essa a ideia, né, de pesquisar e entender a presença delas na Serra do Padre Ângelo, juntamente com o que a gente imaginava que é de algo especial, não só na parte histórica que existe nessa serra. E um dos objetivos era esse, trazer atenção para a questão das araucárias e também na questão da biodiversidade da Serra do Padre Ângelo. Acho que o objetivo principal é esse, despertar a atenção da comunidade do entorno da serra, da região, dos pesquisadores, para a questão das araucárias e da Serra do Padre Ângelo. Quando nós iniciamos foi com a compra, né, que eu falei aí, em 2000, e inicialmente as primeiras sementes sendo germinadas em 2008, após todo o período de muito tempo de pesquisas e adequações, e as ações desenvolvidas foram muitas porque envolvem o contexto da reconstrução da identidade cultural da região. Passamos pela criação do Festival de Inverno, da Serra do Padre Ângelo, passamos pela criação do Festival Histórico do Cuiaté Colonial, passamos pela criação do Festival do Mel da Serra do Padre Ângelo e da Festa Histórica do João Vitor. Para aí nós começarmos a introduzir a questão da araucária e da biodiversidade da serra. As mudas produzidas são todas produzidas, coletadas aqui na região, no trabalho voluntariado. As primeiras foram desenvolvidas no laboratório da CEMIG e, a partir daí, nós conseguimos desenvolver, produzir as mudas aqui mesmo na região. E a distribuição foram feitas nos eventos seguintes, no Festival de Inverno seguinte, nas outras festas que foram realizadas, sempre houve a distribuição de mudas, e no dia a dia e nas escolas. Então, é um contato constante com os produtores rurais, onde há distribuição de mudas, onde há uma avaliação, uma visita, a gente vê como é que elas estão se desenvolvendo, e acompanhando, e é claro que a gente encontra alguns produtores rurais, pequenos produtores rurais, a grande maioria do na agricultura familiar, são pequenas propriedades que sofrem as consequências que todos nós conhecemos que está passando no meio rural, e a gente acompanha, vendo que despertando as pessoas têm despertado um interesse muito grande, sabe, no conhecimento da história da serra, a história da presença da araucária e na viabilidade econômica dela também. Nós temos um interesse grande, muito grande no desenvolvimento futuro aí, da araucária na região, desde a definição afirmativa com relação à origem dela ou não, mas as perspectivas culturais e econômicas e botânicas para a região. Então, nós temos uma pousada na propriedade, onde ela está aberta para os pesquisadores que tiverem interesse. A gente recebe esses pesquisadores sem uma cobrança de hospedagem. A única coisa que a gente não consegue é oferecer alimentação, a gente consegue disponibilizar o espaço e as pessoas estão abertas, a gente tem acesso à internet, conhecemos toda a região, existem os guias já formados pelas associações. Só um minutinho, por gentileza. Danúbio, faz favor, só um minutinho. Eu gostaria aqui de apresentar uma pessoa, Danúbio, por gentileza. Essa é uma jovem chamada Danúbia Caetano. A Danúbia é uma pessoa altamente envolvida na questão ambiental, é a responsável pela Associação dos Produtores Rurais do Córrego do Padre Ângelo, uma família muito ativa na proteção dessa serra e das araucárias. Então, também é consequência do trabalho dela, que contribuiu muito ao longo dos anos, através da família dela e da associação na proteção dessa serra e das araucárias. Então, você gostaria de te apresentar aqui?
Tá bom? Um prazer. E esse foi o nosso grande achado até hoje. Pessoas como a Danúbia, uma jovem, que hoje é atuante na questão ambiental, e famílias como a dela, e associação como a dela, que entenderam a importância dessa serra e a importância da araucária. Então, assim, os resultados são maravilhosos, a gente fica muito feliz em poder estimular as pessoas e os jovens. Esse a gente dá o nome de guardiões da araucária. São produtores rurais, jovens, e tem muitas outras fotos que, no momento, não estão exibidas, são imagens com araucárias de diferentes idades, que a gente faz um acompanhamento aí. Embaixo tem outras imagens também. Hoje, na propriedade, onde está o projeto, a sede do projeto, nós podemos ter em volta de 180 araucárias com idades diferentes, né? A mais velha delas chegando aos 13 anos de idade. E essas são a biografia aí, os contatos também. Os contatos, a gente tem uma fanpage, né, na internet, uma coisa muito informal. Eu disponibilizar meu e-mail, meu número de telefone. A gente se encontra à disposição para avançar essa pesquisa. Nós temos os guias, nós conhecemos a região e temos a hospedagem. Então, assim, o que a gente puder fazer para expandir esse conhecimento, compartilhar e aprender mais sobre essa questão da araucária no leste de Minas Gerais, especificamente na Serra do Padre Ângelo, a gente fica muito feliz em poder contribuir e aprender com todo mundo. Nós estamos abertos para novas experiências, cultivo, de acordo com o que o Dr. Flávio Zanetti falou, temos área disponível para iniciar uma plantação de araucárias de uma forma comercial. A gente está aberto para toda a troca de experiência. Seria um prazer imenso poder receber cada um de vocês que tiver um interesse, de coração. O projeto de regeneração do extremo norte da Mata de Araucária, a nossa família e a propriedade está aberto para recebê-los de coração e poder os auxiliar no aprofundamento dessa pesquisa. Obrigado, senhor Luiz, pela apresentação aí. Eu queria, como a gente já conversou bastante, é um detalhe que eu queria que o senhor explicasse ao pessoal sobre aquele mito, né, do Padre Ângelo ter trazido a araucária para a região. Okay. Só informar esse detalhe, porque existia esse mito, né, de que eles teriam trazido ou bandeirantes teriam trazido essa araucária, e aí foi feito um estudo onde tinha suspeita de que ele teria feito um pastorado no sul do Brasil, né? Teria sido padre no sul do Brasil. O Padre Ângelo, na realidade, Anderson, existem vários mitos com relação ao Padre Ângelo na região. Porque foi um processo muito importante dentro da formação, passou a ser conhecido como Estado de Minas Gerais. A descoberta do ouro no Cuiabá, em 1693, desperta o interesse da coroa portuguesa. E Antônio Rodrigues Arzão, ele volta para Taubaté, em São Paulo, ele era um bandeirante, ele falece em Taubaté, e depois o filho dele retorna para a região. E, a partir desse momento, a região era dominada pelos índios botocudos. Então, o assentamento do branco para a exploração do ouro na região foi bastante complicado pela questão dos botocudos, por serem conhecidos como índios aguerridos, guerreiros, e que lutaram bravamente contra o assentamento da presença dos brancos. Então, entre esse período de 1693 a 1740, com a chegada do Padre Ângelo, a região era uma verdadeira guerra, né? Então, o Padre Ângelo chega na região como um padre catequizador militar. Ele era um padre que carregava junto com ele a presença de um exército que era composto por 2.000 índios goitacazes. Ele era originário de Campos dos Goitacazes, de origem de uma família extremamente rica e conhecido como um padre catequizador militar. Ele chega na região e, a partir desse momento, ele se torna importante na região.
pela questão da catequização, mas também do combate aos botocudos, que havia uma questão militar na presença dele aqui. E entre 1940 até o momento que ele sai, ele deixou uma história muito marcante. Um outro mito dele aqui é que existe um pote de ouro que o Padre Ângelo foi enterrado até o pescoço, porque bandidos da época tentaram roubar o ouro, o presente, ele não entregou e ele foi enterrado até o pescoço, mas não entregou o ouro. Então, existe, quando você fala em Padre Ângelo na região, é o padre que foi enterrado com o pescoço de fora. Nós, inclusive, patrocinamos a publicação de um livro infantil que conta a história do Padre Ângelo, na parte da questão da reconstrução dessa identidade cultural. Então, existem vários mitos que são atribuídos à questão da presença do Padre Ângelo. Mas, através de pesquisas, foi confirmado que ele jamais esteve presente no sul do Brasil. Ele não foi um padre que desenvolveu um trabalho de catequização no sul do Brasil. Então, essas fotografias da década de 50 e os relatos desses moradores por volta de 90 anos de idade confirmam a presença das araucárias aqui com mais de 30 metros de altura na década de 40, 50. Então, os especialistas que precisam fazer esse cálculo, como você vê, o desenvolvimento do araucária com 33 metros de altura, quantos anos ela leva para chegar nessas condições. Então, esse mito existe, como vários outros mitos que são oriundos da presença do Padre Ângelo na região durante o período, porque a nossa história foi muito mal contada, você entende, Anderson, aqui. A parte da história da Serra do Padre Ângelo, o distrito do Cuiaté Velho, foi uma vertente da história do Estado de Minas e ela foi jogada para segundo plano. E a publicação desse livro do professor José Araújo, A Conquista do Cuiaté, é uma parte desse trabalho que muito da parte histórica do nosso trabalho é baseado no trabalho do professor José Araújo. Então, são vários mitos com relação à questão do Padre Ângelo. Um deles é da araucária. E a gente vem, paulatinamente, com o tempo, desmistificando isso. Que é um processo que a gente tem passado aí ao longo dos anos nesse trabalho de reconstrução da nossa identidade cultural, de desmistificação dessas informações. Então, o Padre Ângelo é fonte de vários mitos na região, inclusive ter sido enterrado, ficando só com a cabeça do lado de fora, porque não quis entregar o tesouro, o ouro, aos bandidos na época. Tá certo. Então, basicamente, essa informação da naturalidade das araucárias veio mais do pessoal do Conselho Nacional de Pesquisas Florestais, aí, por meio dos artigos e do senhor... Exato, exato. E também teve um outro livro que foi publicado por volta de 83, 84, do doutor Henrique Lobo, sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce. Ele, na época, ele teve a oportunidade de fazer uma visita à serra e constatar a presença das araucárias. Chamou muita atenção dele. Inclusive, ele faz uma menção isso daí, mas ele também não tem uma referência com relação a essa origem. Numa conversa muito grande com ele, recentemente, ele fez uma observação muito importante, que é a Cordilheira da Chibata. Eu nem tenho conhecimento com relação específico, mas ele explicando que essa Cordilheira da Chibata ela vem do Caparaó à Serra do Padre Ângelo. Ela tem uma variação de altitude nesse espaço que liga o Caparaó à Serra do Padre Ângelo. Então, como existe a presença dela no Caparaó, ele acredita que possivelmente é tudo a mesma coisa, mas os dados vêm do Conselho Nacional de Pesquisas Florestais, a falta, especificamente dessas fotografias que constatam araucárias com mais de 30 metros de altura, no início da década de 50, no meio dos anos 40, e ao relato de moradores mais antigos que constatam
e realmente existiam aves que eram inacreditáveis, o tamanho delas. Então, a gente baseia nisso daí. Mas a gente está clamando e convidando todos os pesquisadores da região, né, que trabalham com as araucárias, que venham nos fazer uma visita e nos ajude, né, a confirmar a questão das araucárias e também a ter um olhar especial para a biodiversidade da Serra do Padre Ângelo, sabe? Que é uma joia no estado de Minas Gerais e no Brasil que precisa ser chamada a atenção, precisa de esforços de diferentes camadas e setores da nossa sociedade para que haja um trabalho conjunto na preservação dessa serra, porque o manancial ela joga água para as 3 principais bacias hidrográficas do leste de Minas, a bacia do Rio Manhuaçu, a bacia do Rio Caratinga e a bacia do Rio Doce. Então, assim, é fundamental que a comunidade científica nacional e internacional venha a Conselheiro Pena, conheça a Serra do Padre Ângelo, porque existe algo especial em termos botânicos acontecendo nessa serra e que o mundo precisa conhecer. Na questão das araucárias, é importantíssimo, como a gente acredita ser o extremo norte da mata das araucárias do Brasil. Ótimo. Senhor Luiz, eu estou projetando aqui o texto que o senhor me encaminhou, na fração do texto, na verdade, do Henrique de Melo Barreto, que foi o primeiro a relatar a presença de araucárias aí na região leste de Minas. Ele fala aqui, né, chamada... eu estou projetando aqui na tela, ele diz assim, né? Região dos Pinhais. Isso, região dos Pinhais, exatamente. Ele lê aqui, ele fala que chamada por Martins, província das Napéias ou região dos vales extratropicais, é representada em Minas especialmente por sociedade de pinheiro araucária angustifolia, que se estendem pela Mantiqueira até Ouro Preto, sendo que há pouco tempo se teve conhecimento de um pinheiral na Serra do Padre Ângelo, no município de Conselheiro Pena, na zona do Vale do Rio Doce. Até Ouro Preto chegam também elementos avançados do Ilex paraguariense, que é a folha de mate, né? Então, aqui foi o primeiro, depois o Rueck também menciona ele. O Melo Barreto, desculpa aí, mas o Melo Barreto, essa pesquisa é de 1942, né? Então, isso. Quer dizer, nós estamos falando na década de 40, já a presença confirmada de árvores gigantescas, né? Então, nós temos uma curiosidade muito grande na questão do cálculo, do tamanho, da influência do clima, do terreno, é claro. Nós tivemos a Universidade Federal de Ouro Preto, aqui recentemente, fazendo um levantamento geológico da Serra do Padre Ângelo, porque a gente precisa ter uma ideia, né? O que uma araucária com mais de 30 metros de altura, dependendo do clima e do solo, qual o tempo que ela necessita para atingir essa altura, né? Eu acho que é um caminho muito grande para que a gente possa chegar a uma conclusão se ela é uma presença natural na região ou não. A gente clama a todos esses pesquisadores, a todos vocês que estão altamente envolvidos com a questão da araucária em Minas e no Brasil, que venham à Serra do Padre Ângelo. Será um prazer imenso, imenso, a nossa comunidade recebê-los, porque é de grande interesse para todos nós esse conhecimento e essa confirmação. Bom, bacana. Senhor Luiz, eu vou passar para algumas perguntas aqui, então, que o pessoal fez aqui, já estamos avançando aqui para o finalzinho. Só lembrando que aqui na plateia aqui estão pesquisadores ali de Manhuaçu, lá do Instituto Federal de Manhuaçu, que estão acompanhando a produção de pinhão lá em Simonésia, né, que também não fica muito longe daí. Então, acho que tem muito para estudar. Eu vou passar para as perguntas aqui, algumas perguntas. O pessoal fez alguns comentários aqui. E o Denilson, da prefeitura aqui, ele está perguntando se o senhor conhece algum registro de utilização indígena da araucária na região. O senhor chegou a ter alguma notícia? Não, nós não temos nenhuma. Não, nós não tivemos nenhuma confirmação do uso indígena. Um grande fator que a gente acredita, Anderson,
que foi o seguinte: com a descoberta do ouro, em 1693, até a chegada aí da metade do século XVIII, foi implantado, eu não sei exatamente a data, o que foi chamado do Plano Secreto do Cuiaté. Ele foi implantado pela pela coroa portuguesa. Qual que era o objetivo desse Plano Secreto do Cuiaté? Era impedir a navegação no Rio Doce e impedir a entrada de estranhos na região para evitar o contrabando do ouro. As consequências desse plano, que vigorou até quase a metade do século XIX, ou tardiamente no século XIX, foi que era proibido a entrada das pessoas nessa região, devido a esse plano. E isso inviabilizou a presença dos botânicos que visitaram o Brasil e passaram aqui perto dessa região, inclusive esses grandes pesquisadores que estiveram aqui no século XIX, a grande maioria absoluta deles não passaram por essa região aqui do leste, nessa parte do Médio Rio Doce, e não houve a presença de muitas pessoas, devido, como consequência, ao Plano Secreto do Cuiaté, que é devidamente registrado nos anais da história. A região sofre as consequências desse plano até hoje. Nosso IDH é comparado ao IDH do norte de Minas, um dos mais baixos do estado. O nosso desenvolvimento da região, ele só veio acontecer de uma forma depredatória com a chegada da Vale do Rio Doce em 1908 e 1911. Então, uma região que viu um desenvolvimento tardio e que foi da pior forma possível, né? Com a chegada da Rio Doce, nós tivemos o início da exploração da madeira. Então, nós acreditamos que, devido a esse plano, nós não tenhamos esses relatos. Entendi. Então, nós não temos conhecimento dessa parte do uso da araucária pelas tribos dessa região. O relato de uso é mais pelos antigos, né? A questão do uso da farinha do pinhão, isso aí já tem memória dessas coisas aí. Pelos antigos e pelo tamanho das árvores encontradas, né? Tá certo. A Cláudia Fontana, ela parabeniza o senhor aí pela apresentação, fala que é importante o resgate histórico da região e pergunta o seguinte, senhor Luiz, ela gostaria de saber se existem áreas, até já conversamos sobre isso, algumas áreas florestais bem preservadas, onde possa haver árvores antigas da araucária aí na Serra do Padre Ângelo. Olha, me perdoa, qual o nome dela? Cláudia Fontana. Ô, Cláudia, obrigado, Cláudia, é um prazer. Cláudia, existem que hoje é chamado do córrego da Araponga e também córrego do Pinhão. Nós temos alguns exemplares muito grandes. Aquilo tem que ser extremamente antigo, sabe? Então, nós estamos organizando no final, início de setembro, nós vamos fazer uma visita nessa localidade. São as maiores que nós temos conhecimento. E nós vamos disponibilizar no grupo, nós vamos tentar fazer uma medição dela. Então, assim, a gente está ansioso para receber pessoas ligadas ao estudo das araucárias para que a gente possa realmente desmistificar essa coisa toda. Mas existem espécies gigantes na região, bem altas, bem altas. São em locais de difícil acesso, não é isso? São locais com acesso mais dificultado, e foram preservados assim, por estarem em grotas, sabe? Grotas bem acentuadas, então conseguiram sobreviver. Nós temos, sim. Certo. O senhor sabe dizer se elas ocorrem em campo rupestre? O senhor teria esse conhecimento aí na região? Olha, nós temos a presença marcante dos campos rupestres aqui, né? Por exemplo, o Pico do Pinhão, o topo dele é caracterizado como campos rupestres. Na nossa propriedade, nós temos uma parte que são campos rupestres. Nós temos parte nos 3 alqueires de terra preservada de Mata Atlântica, a secundária e original.
ela ocorre em áreas que tem campos do PSC. A gente consegue perceber isso. No sul, como eu disse anteriormente, eu não tenho uma formação acadêmica, né? Mas, assim, da curiosidade, a gente olha, a gente percebe que ela ocorre. A própria foto, as duas fotos aí, demonstram um pouco, talvez possa parecer, confirmar que são campos do PSC. Eu vou passar essa apresentação, vou disponibilizar a apresentação para o pessoal depois por e-mail. A Dulcineia, a professora Dulcineia, ela pergunta o seguinte: senhor Luiz, o senhor sabe se existe algum relato de diferença no fenótipo das araucárias que ocorrem no limite norte de Minas com aquelas que ocorrem no sul do país? O senhor tinha relatado a diferença, né, das espécies aí, a canela de ema e outras, que são diferentes de outros locais. O senhor sabe dizer se as araucárias teria alguma diferença para as outras aí do sul do Brasil? O senhor saberia dizer? O Anderson, eu não tenho condições técnicas de afirmar. Eu posso abranger um pouco a questão, né, das incidências que estão ocorrendo na Serra do Padre Ângelo, que estão levantando suspeita com relação a variações genéticas. A Drosera magnifica, que foi descoberta aqui em 2015, é a maior planta carnívora do planeta. A segunda maior do planeta e a maior das Américas. Logo em seguida, as velózias também ganharam uma classificação de gigantes. E algumas três espécies que eu não tenho conhecimento, também estão sendo classificadas. Então, estão chamando de Land of Giants, né? Uma terra de gigantes. A questão da araucária, eu não sei, eu não consigo diferenciar, definir. Alguém havia me feito essa pergunta antes, se havia uma variação genética. É onde está a grande pergunta para a gente, né? Onde a gente está clamando aos pesquisadores que venham aqui, que nós vamos dar todo o suporte necessário que está ao nosso alcance, para que a gente possa fazer esse estudo, essa questão genética, né? Porque é uma coisa incrível, né? A gente está aqui isolado, algumas pessoas referem a Serra do Padre Ângelo como uma verruga da Serra do Espinhaço, você entende? Então, assim, é como se tivesse um afloramento geológico a centenas de quilômetros de um local e saiu do nada, sabe? Então, essa é uma grande curiosidade, uma grande pergunta que nós gostaríamos, não fala aqui, Saparina, que a gente gostaria de ter uma resposta, se existe uma variação genética das araucárias da Serra do Padre Ângelo. Ótimo, senhor Luiz. O senhor falou que teve uma hora que cortou, só para confirmar, o senhor falou que vocês estão preparando uma expedição a essas araucárias isoladas. Sim, agora eu não estou vendo. Você está me vendo direitinho aí? Porque eu estou sem a visão aqui. Parece que o vídeo do senhor está desligado. Vamos tentar ligar aqui de novo aqui. Bom, Opa, ok, desculpa aí. Nós estamos indo lá agora no início de outubro. Nós vamos fazer uma caminhada até lá para a gente fazer uma checagem e tentar medir a altura dessas espécies que estão lá. Bacana. Qualquer pessoa que tiver a oportunidade de... Nós estamos localizados a 80, 90 quilômetros de Governador Valadares. Asfalto e do centro de Costa Europeia, na Serra do Padre Ângelo, vai dar em torno de 29 quilômetros, 30 quilômetros, até perto da localização dessas maiores árvores que nós temos. Ok. Perguntar para o senhor aqui, o Salim Jordi, ele pergunta o seguinte: existem alguns exemplares antigos de araucária em Santa Teresa, inclusive mencionados por Rusk, que, entretanto, não se afirma se natural ou plantada. O senhor tem alguma notícia a respeito disso? Sim, Santa Teresa,
Nós temos ali algumas Venda Nova dos Imigrantes. Nessa região, isso é a parte centro-sul do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. A parte centro-sul pode ser natural da região, elas estão abaixo da gente aqui, né? Mas podem ser, acredito que sejam naturais da região. Essa mesma sequência aí, a Cordilheira da Chibata, que passa por aquela região ali, os Pontões, a Capixaba, Aimorés, vendo que a gente hoje chama a Santa Rita do Ipueta, aí você pega o Parque Estadual dos Serralões até chegar à Serra do Padre Ângelo. Isso é tudo parte dessa Cordilheira da Chibata. Então, pode ser que ela seja natural da região lá também. Ah, ótimo. Uma outra coisa aqui, inclusive em cima disso, eu já li também que o Rusk identificou na Serra do Caparaó, num relíquio, as araucárias. Eu tive no Caparaó tem 3 anos e eu vi várias araucárias lá no Caparaó. Sim. Né? A Cláudia Fontana, respondendo ao senhor, ela diz o seguinte: se houver populações antigas, é possível datar a idade das árvores e saber se elas são anteriores à chegada do Padre Ângelo. Há registro de araucárias em Camanducaia, em Minas Gerais, com 373 anos. Então, quem sabe, uma hora a Cláudia consiga dar um pulinho aí. Presença de quantos anos? 373 anos em Camanducaia, no sul de Minas. Então, é possível fazer. Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante, Anderson, essa menção da araucária com 45 metros, na apresentação do professor Flávio Zanetti, né? Em que ele estima a idade dela por 700 anos. Parece que sim. Eu não lembro. Nós não temos um conhecimento técnico sobre qual é o processo de desenvolvimento da araucária, né? Quantos centímetros por ano, como é que é esse processo? A variação do terreno, do clima. Entende? Mas nós temos árvores aqui. São árvores que merecem um estudo. A Cláudia disse que isso é possível. A Jaqueline Fidelis, ela está parabenizando o senhor aqui, e ela diz assim, ficou curiosa sobre a distribuição das mudas, se tem sido feito um registro de quem está recebendo as mudas e onde essas mudas estão sendo plantadas. Os produtores aí teriam interesse em usar a araucária como alternativa de fonte de renda? Olha, eu vou falar pela a carência da metodologia científica. Nós realmente, o acompanhamento que a gente faz é presencial, a gente não tem jogado esses dados para compilar esses dados de uma forma correta cientificamente. Infelizmente não, mas nós sabemos identificar todas as propriedades, os proprietários que receberam. Nós temos porque a gente faz visitas constantes, né? Então, agora, o interesse dos produtores é real, o interesse é real, porque a dificuldade é muito grande hoje no meio rural. Todos nós estamos buscando alternativa que venha a complementar a nossa geração de renda. Então, todo mundo tem um interesse na possibilidade do cultivo da araucária com uma exploração comercial. É um grande canal que a gente tem sonhado muito aqui. A gente tem conversado muito com os pequenos produtores, dando sentido do valor paisagístico, né, para que eles tentem entender, olha, só a beleza cênica dela já vai ajudar o senhor aqui, que a gente faz um movimento turístico aqui, é uma coisa que não é grande, mas já desperta o interesse das pessoas. Então, assim, o interesse todos têm. Agora, o que a gente precisa é um aprofundamento científico, uma metodologia científica maior nessa pesquisa. Excelente. Nesse projeto. Excelente, Sr. Luiz. Só para terminar, então, aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem mais. Eu queria saber do senhor qual o total de mudas que foram distribuídas aí na região, dentro desse projeto do senhor aí.
Ó, nós já distribuímos em torno de 2.000 mudas. Em torno de 2.000 mudas. No início, de uma forma muito solta, mais tarde, com maior acompanhamento. E o nosso plano é não parar, sabe? O nosso plano é não parar, é continuar. É um trabalho apaixonante, que a gente gosta. Como eu havia dizido, somos 4 irmãos, eu, Luiz, Alexandre, Carlos Henrique e Carla. Todos nós temos uma paixão por essa árvore sensacional. Também tenho uma esposa comprometida com esse trabalho. Então, para a gente é um prazer. A gente sonha com araucária, a gente acorda pensando em araucária. Não, maravilha, senhor Luiz. A ideia da gente, dessas palestras, dessas conversas, é justamente a gente ampliar essa network, e aí eu sei que vão surgir caminhos aí para estudá-la, para torná-la mais conhecida, né? Então, muito obrigado aí pelo que o senhor compartilhou com a gente, pelo trabalho que o senhor e a equipe do senhor tem desenvolvido, um trabalho maravilhoso. Serve de inspiração para a gente aqui. E a gente espera, pessoalmente, eu espero dar um pulinho aí uma hora, fazer uma expedição para conhecer essas antigas aí. Anderson, somos nós que agradecemos. Eu gostaria só de enfatizar a todo mundo que está participando que nós somos pequenos agricultores. Nós não temos formação acadêmica no assunto. Nós temos um desejo grande no coração de proteger a espécie, difundir a importância dela na região, porque nós acreditamos piamente que ela é parte da nossa identidade cultural. A nossa família, nós colocamos a propriedade à disposição para todos os pesquisadores que têm interesse, e será um prazer imenso receber cada um de vocês aqui na Serra do Padre Ângelo, em Conselheiro Pernambuco. É um prazer imenso. Então, bacana, então. Muito bom, então. Então, nós vamos encerrar. O senhor, a autorização, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu telefone, o senhor pode disponibilizar para todas as pessoas. Nós gostaríamos de aprender mais sobre a araucária e dar um sentido mais organizacional para o projeto. É uma experiência que nos falta. Como eu enfatizei, nós temos vontade, mas aceitamos a ajuda. Humildemente. Ótimo. Eu vou disponibilizar os contatos do senhor no e-mail, de todo mundo que está cadastrado aqui na reunião, e aí o pessoal pode ficar à vontade. Todo mundo percebeu que o senhor Luiz é bastante envolvido e interessado, né? E eu espero boas surpresas aí, para a gente ver mais araucárias aqui em Minas, né? Então tá bom, pessoal, eu agradeço. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez. E... Um grande salve para as araucárias de Minas e de todo o Brasil. Bacana. Salve as araucárias. Então, bacana, então. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Então pessoal, a todos aí, muito obrigado pela atenção. E aí vamos difundir esse assunto. Eu espero que em breve a gente tenha mais uma palestra aí, provavelmente sobre biogeografia, que vai explicar um pouco da existência dessas araucárias na Serra do Padre Ângelo. Em breve eu dou notícia para vocês aí, tá bom? Obrigado a todo mundo e uma boa noite. Vou encerrar aqui agora. Um abração. Um abraço.